Instagram também, né? Estamos dando continuidade ao nosso estudo de Evangelho. Vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente começar. Lembrando, né, gente, que o nosso estudo de Evangelho acontece todas as quintas-feiras e na quarta. Agora a gente está estudando o livro Os Mensageiros, do André Luiz, né? Toda quarta-feira. A gente deixa os estudos aqui no Instagram também, tá? A gente vai tentar ver se a gente consegue começar a gravar os estudos no YouTube, tá? Mas é meio complicado de mexer, mas a gente vai tentar, tá? Vamos dar início então, né? Fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus pela oportunidade que nos reúne, pedir a espiritualidade amiga que possa nos envolver com amor, paz e luz, que possamos desenvolver os valores do bem e da paz, elevar o nosso coração à altura da luz, do entendimento e do afeto. Mestre amigo, fica conosco e ajuda-nos a seguir no aprendizado, no estudo, na melhora, no crescimento, no entendimento. Dá-nos, Senhor, força, paz, afeto e fica conosco, hoje, por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, né, pessoal, boa noite. Né? Quem quiser acompanhar o estudo aí, né, é só pegar sua Bíbliazinha, né? Nós estamos aqui com a nossa Bíblia aqui, né, surradinha, né? Hoje nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, que está no Novo Testamento. Né? O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia, para quem não sabe, tá? Tá lá, né, bem depois dos profetas ali, né? E o Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? Ele é o primeiro livro na ordem ali, né, que o pessoal que organizou, né, o Novo Testamento, né, que foi a Igreja Católica, né, colocou. E aí nós estamos no capítulo 21, né, do Evangelho, né, vamos lá, isso aí. E nós paramos no versículo 12. Né, então Jesus, né, vai entrar no templo. Né, vamos lembrar que, né, no último estudo, só fazendo uma recapitulação, né, nós vamos ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, onde ele vai lá, né, montado no burrinho, né, naquele momento, né, que os revolucionários achavam, né, que o mestre ia ceder, né, diante aí né, dos intuitos aí de violência, né, para poder ser proclamado rei, né, como se Jesus estivesse de alguma forma interessado num reino material e transitório, né, coisa que ele não estava, né. E aí nós vamos agora, né, dando continuidade, né, apesar do texto do Evangelho do próximo versículo parecer muito próximo, né, nós temos aí alguns dias entre uma situação e outra, tá? Então Jesus faz a entrada triunfal, ele se retira, né, e depois disso passa-se alguns dias, 2 ou 3, se nós não nos enganamos, né, e Jesus, né, que estava hospedado na residência ali, né, na herdade da família Marcos, né, ele torna com os discípulos ao templo. Né? Vamos lembrar que o templo, né, era a estrutura principal da fé judaica. Né? O templo, né, que era construído, né, que foi inicialmente construído pelo rei Salomão, né, quase mitológico. E, né, na época de Jesus, esse templo ele tinha sido, alguns séculos atrás, ele tinha sido destruído. E o rei Herodes, né, aquele Herodes lá que mandou matar as criancinhas, né, lembra? Um dos vários Herodes, né, o Herodes o Grande, né, chamado assim tristemente, né, o rei Herodes mandou reformar o templo e fazer ele, né, muito maior, muito mais amplo, transformou ele realmente um espetáculo de se ver. Né? Então, na época de Jesus, o templo era mais conhecido como Templo de Herodes, né, porque foi o Herodes que facilitou o processo de construção. Né? Ele era o rei da Judéia, né, na época, né, o rei de Israel, né, claro que um rei ali debaixo do controle das ordens do imperador romano, né, eles não tinham autonomia, né, apesar dele ser um rei, ele era um rei assim, né, debaixo do controle de outro. E aí o Herodes constrói o templo, né, o famoso templo aí, né, de tantos amores, de tantas dores aí para o povo de Israel, né, o templo do qual hoje resta apenas um pedaço do muro de arrimo externo, né? Nem o próprio templo não tem mais, né? E então Jesus entra no templo, né? E para a gente entender, né, o que acontece no templo é necessário a gente contextualizar um pouquinho, né? O templo ele era o lugar principal de culto do povo de Israel. Né? Havia o único templo do judaísmo era em Jerusalém, né? Nas cidades, nas regiões fora de Jerusalém, né, havia a instituição da sinagoga que existe até hoje, né?
a sinagoga não tinha uma característica de templo, né, na acepção da palavra. Na verdade, a sinagoga era um local de encontro onde se estudava a lei, se comentava, né, dentro dos preceitos ali de Moisés, né, as questões afeitas à religião dos judeus, né, o judaísmo. Mas o centro religioso, por excelência, o local onde, né, as pessoas afluíam nas festividades, nos momentos, né, mais importantes, né, era o famoso templo, né? Então esse templo ele tinha um papel, né, de destaque. Era no templo que estava a Arca da Aliança, era no templo que estava lá, né, todas as construções, né, espirituais daquele povo, representadas, é claro, né? Então Jesus ele vai até o templo e ao mesmo tempo, né, o templo, né, a gente pode fazer um paralelo com hoje, né, como todo lugar de culto religioso, né, ele também movimentava uma questão econômica muito grande, né? Porque no templo, né, você vai ver, por exemplo, quem já foi em Aparecida do Norte, né, quem já foi no Vaticano, quem já foi, né, em locais, né, de devoção espiritual, vocês vão notar, né, que essas regiões todas elas trazem, né, um comércio muito grande em cima daquilo, né? Então você vai lá em Aparecida do Norte, tem venda de tudo que é coisa que você pode imaginar, né? E você vai no Vaticano, a mesma coisa, né? Então, quando, né, normalmente esses centros religiosos se estabelecem, né, em torno deles se estabelece, né, um grande movimento, né, financeiro, né? Não era diferente na época de Jesus, né? O templo famoso, né, ele tinha muitos peregrinos que vinham de todos os lugares do mundo, né, judeus e prosélitos, tá? O que é o prosélito? O prosélito é um judeu que não é de nascença, é uma pessoa, né, que não tem descendência de judaica e que abraça a religião judaica, ou seja, é um cara, né, porque o judeu tem a raça judaica e a religião judaica, né, o judaísmo. Existem pessoas, né, que não são judeus de nascença, mas que abraçavam o judaísmo. Eles eram conhecidos na época de Jesus como prosélitos. Eram pessoas que eram interessadas, mas não eram... Eles aceitavam os costumes, aquela coisa toda, mas eles não eram, vamos dizer assim, judeus de nascença. Eles tinham a religião dos judeus. Então vinham, né, para poder visitar o templo. E, né, havia um movimento muito grande porque o templo também funcionava como que um lugar de expiação, né, dos pecados, né? Os judeus acreditavam que cada pecado, né, deveria ter um preço em sangue, né? Então quando a pessoa pecava, a única forma de você ressarcir o pecado, né, era a partir do preço de sangue. Então pecou, sangue tem que correr para pagar o pecado, né? Se não for da própria pessoa, né, é o sangue de um animal, é o sangue de um animal de sacrifício, né? Então quando tinha um sacrifício, né, era muito comum no templo, o que acontecia, né, o rabino, né, o sacerdote, né, ele fazia um ritual religioso no qual ele transferia o pecado, né, daquela pessoa para um animal. E esse animal era sacrificado em nome, né, do pagamento do pecado, né? Então o que acontecia? Se a pessoa cometia um pecado pequeno, era um animal menor, uma pomba, né, ou um cordeirinho, né, dependendo da quantidade de pecado, ou do tamanho do pecado, né, que normalmente quem avaliava isso, né, eram os próprios sacerdotes, né, os doutores da lei também, né, mais caro, né, mais complexo era o ritual e o animal a ser sacrificado, né? E o que acontecia? Esse animal, né, normalmente cordeiros e, né, em alguns casos, né, pombas, né, para as pessoas pobres, né, rolinhas, né, era vendido no templo, tá? Então as pessoas, né, vendiam os animais para o sacrifício no templo, né? Então havia um comércio que era controlado pelos sacerdotes, né? E havia também um trabalho de cambista. O que é isso? As pessoas que trocavam moeda, né? Porque a pessoa lá no átrio do templo, na parte principal ali, interior do templo, né, ficavam lá as bancas onde se vendia os animais para o sacrifício, né? E ficavam também os cambistas que trocavam o dinheiro, né, dos estrangeiros pelo dinheiro hebraico, né, pela moeda, né, de Israel. Então eles trocavam, né, os ciclos, os estáteres, né, as moedas estrangeiras, né, ou mesmo o ouro, essa coisa toda, né, por dinheiro, para eles poderem comprar com esse dinheiro, né, os animais e os objetos necessários para realizar o sacrifício. Tá? Então havia um comércio muito grande que era gerenciado, né, e do qual os sacerdotes
retiravam uma grande quantidade de lucro, tá? Então, né, nada muda, né, se a gente for analisar, né? Então, hoje em dia, nós ainda temos esse comércio, as cidades aí, né, onde tudo gira em torno do comércio religioso e a própria religião que criou aquilo, né, seja qual for a denominação, pode ser em Meca, lá, né, onde tem lá um centro de peregrinação dos muçulmanos, pode ser, né, na Índia, onde tem muito budista, né, pode ser em Fátima, pode ser em Aparecida do Norte, né, pode ser em Uberaba, né, onde tem um comércio em torno da figura do Chico também, né. Então, havia ali toda uma estrutura comercial, né? E o que acontece? Essa estrutura comercial, né, era beneficiada, né, por essa questão do sacrifício, ou seja, né, eles vendiam os animais para sacrifício, e após, né, o sacrifício, esses animais eles se tornavam propriedade do templo, né? E o templo vendia a carne dos animais depois de volta para as pessoas, né? Então o templo ganhava duas vezes. Ela ganhava porque ele vendia o animal, ganhava para fazer o sacrifício e ganhava vendendo a carne do animal de novo para a pessoa, né? As pessoas, apesar da religião não falar isso, né, as pessoas acreditavam que a carne dos animais sacrificados tinha um poder especial, né? Como muita gente hoje acredita, né, em objetos aí religiosos que têm poder, né, gente? Então, assim, vocês percebem que tem um comércio muito grande em torno disso, né? E aí nós vamos lá, né? Jesus entrando no templo, né? E lidando com essa situação. Olha como é que está escrito aqui no Evangelho, que interessante. Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que lá vendiam e compravam. Lembra? Vender e comprar os animais, né? Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Agora nós estamos lendo aqui, está dando para entender do que o Mateus está falando, né? Mas é uma coisa interessante, né? Não foi a primeira vez que Jesus entrou no templo, né? E, como todo bom judeu, ele deve ter entrado aí milhares de vezes, né? Porque Nazaré era relativamente próximo daquela região onde ele vivia, né? Onde era ali o templo, né? Então, assim, Jesus visitou o templo várias vezes, né? E por que só agora, né, Jesus, vamos dizer assim, surtou com o pessoal do templo? Né? Por que ele não fez isso antes? Né? Por que Jesus, né, não agiu dessa forma na primeira vez que ele foi no templo? Tem várias passagens dele no templo, né? E ele lá de boa, batendo papo, ensinando lá, e o comércio comendo solto lá do lado dele, lá, e ele nunca nem tchum. Por que aqui, nesse momento em particular, né, nós vamos ver um Jesus revoltado com o comércio? Né? Por quê? Né? Como todos os atos do Cristo, né, como todas as ações de Jesus, nada, né, que o mestre fazia era sem sentido. Tá? Nada era sem um porquê ou, né, sem uma lição espiritual por trás. Então o fato de Jesus, né, ter entrado no templo e ter realizado, vamos dizer assim, né, essa expulsão, né, que ninguém nunca explicou muito bem, né, tinha um objetivo. Né? Vamos lembrar que Jesus estava ali, né, e ele estava ali para poder ensinar. E qual que é o ensinamento que ele queria passar? Né? Separar o material do espiritual. Separar quer dizer que é proibido questões materiais juntas às questões espirituais? Não. Tá? Separar que ele trabalha, né, que Jesus vai trabalhar ali com os seus companheiros, é explicar para as pessoas que o espiritual não está subordinado à matéria. Ou seja, né, nós não precisamos comprar nada espiritual. Nós não precisamos adquirir algo a pretexto daquilo, né, ser uma porta ou ser um caminho de espiritualização. Né? O dinheiro, a ferramenta econômica, ela é útil para a relação do ser humano com o outro. Entretanto, né, não é fator determinante nas construções do espírito. E isso é muito complicado. Né? Por quê? Porque Jesus estava mexendo exatamente com aquilo que era mais caro aos sacerdotes na sua época. O que era? A questão econômica. Né? Então eles estavam ali, aquilo ali era um ganho que eles tinham financeiro. Né? E, né, quando Jesus mexe com essa situação, vamos dizer assim, ele cutucou um vespeiro, né, que foi o que causou o desencarne dele. Né? Na verdade, Jesus ele meio que, né, cutucou o pessoal, né, para poder eles tomarem uma atitude contra ele. Por quê? Porque Jesus queria morrer? Não, porque Jesus sabia,
né, que o tempo dele já estava ali, né, chegando ao seu termo, né, a encarnação dele já estava num momento ali próximo do final, né, e ele precisava deixar algumas lições, né, fundamentais, né, escritas na nossa consciência. E uma dessas lições é exatamente essa questão de que não é necessário, tá, envolver a matéria e o espírito, né, no nível que eles faziam na época. Né? Então a gente não está falando ainda das ações justas, materiais, né? Por exemplo, uma doação, uma ajuda para quem precisa. Né? Nós estamos falando daquele comércio específico, né, que havia na época de Jesus, cujo único intuito era enriquecer, né, uma classe dominante. Tá? O único intuito daquele comércio era esse, a pretexto lá de ajudarem, né, de fazer caridade, né, a pretexto lá de, né, fazerem o que é certo. O que havia ali na verdade era um grupo de pessoas que estava, né, ganhando financeiramente, né, em cima da fé dos outros. Basicamente é isso. Né? E quando Jesus vai lá, né, e age, né, vamos dizer assim, né, expulsa os vendilhões, tá, gente? Isso aí tem muitas conotações, né? Tem gente que fala, né, tem tanto aqui no Evangelho de Mateus não fala isso, né? Mas em outros evangelhos fala que Jesus saiu batendo as pessoas, né? Então a gente tem que fazer uma análise disso, né? Vamos pensar o seguinte: será mesmo que Jesus, né, manso, pacífico, ia sair dando chicotada nos outros, né? Isso é meio incompatível com a personalidade de Jesus. No Evangelho de Mateus, olha como é que fala aqui, ó. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que lá vendiam e compravam, né? Nós podemos entender esse templo também como a nossa intimidade, né? Num conceito aí mais espiritualizado, né? Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Interessante, né? Mas ele fala que ele agrediu alguém fisicamente, né? E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração, mas vós fizeste dela um covil de ladrões. Olha que interessante, né? Vamos lembrar, sempre que Jesus fala de templo, do que Jesus está falando, né? Todas as vezes que Jesus se refere ao templo, né, o templo que Jesus sempre trabalha é o que? O templo da nossa intimidade. Né? Apesar de ele estar ali num templo físico, materializado, né, construído pelo Herodes, aquela coisa toda, né, nós vamos notar, né, que Jesus ele sempre, né, lida com espiritualidade. Então o templo que Jesus se refere na maioria das vezes, quando a gente vai ler o Evangelho, aquela coisa toda, é o templo que está no íntimo, no coração do ser humano. Né? E aí a gente fica se perguntando, tá, mas por que Jesus sempre se referiu a templo íntimo e agora ele está, né, mexendo aí com um templo, né, em pedra mesmo, né? Porque ele precisava deixar um recado, né, sobre essa questão e porque ele estava fazendo uma analogia também. Olha só, o nosso templo íntimo não pode estar cheio de quê? De cambista, né? Ou seja, pessoas que comercializam com a fé. A nossa intimidade não pode comercializar com a fé, né? E vendedores de pombos, né? O pombo tem um símbolo muito interessante para os judeus, né? Não sei se vocês sabem, pombo, ave na Bíblia, no Evangelho, né, é a representação dos pensamentos, tá? Toda vez que aparecem as aves do céu por aí, né, e apareceu as aves, todo tipo de ave que aparece, né, é referência ao pensamento. Apareceu ave, está referindo ao pensamento, tá? Então os pombos aqui, ó, né, os que vendiam pombos, ou seja, aqueles que estão presos, né, nos pensamentos de teor inferior. Olha só como é que dá para, né? Então Jesus fez um questionamento para aquela estrutura social da época, né, que era uma estrutura comprometida, né, em vários aspectos, né? Jesus faz um questionamento dessa estrutura e ao mesmo tempo, né, Jesus trabalha com a gente valores de espírito. Tá? Então é muito mais profundo essa expulsão do templo aqui, né? Não é só expulsar o cara que está vendendo, não, que está trabalhando muitas vezes, né? Ele está expulsando é o que? São valores da nossa intimidade. Olha só. E aproximando-se dele no templo, cegos e coxos os curou. Porém, quando o príncipe dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas operadas por ele, e os meninos gritando no templo e dizendo Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Interessante, né? Aqui não fala nada de Jesus batendo nos outros com chicote. Nos outros evangelhos fala, né? Talvez porque, né, ou eles ouviram história demais quando escreveram, né? Porque vamos lembrar que, né, a maioria das pessoas que escreveu os outros evangelhos não estava ali no momento, Lucas não estava lá,
tá? O Marcos não estava lá, o Marcos estava bem na casa dele, era um rapazinho, ele não foi, né? Então quem estava ali naquele momento que tem um evangelho escrito é o Mateus, tá? E o evangelho de João, no qual o João também ele não estava muito preocupado com as questões materiais, né? O João Evangelista, que é outro que escreve o evangelho, né? Ele estava pensando nas questões espirituais. Então o evangelho de João é todo, né, sobre questões de, né, de vínculo espiritual, não material. Tá? Então vamos pensar aqui, né? E o do Mateus não fala isso, né? Eu imagino, né, extrapolando aqui, que o Lucas deve ter ouvido falar, né? Um falou para o outro que falou para o outro, né? Vamos lembrar que os evangelhos, principalmente o de Lucas e o de Marcos, foram escritos em cima das lembranças, não só dos apóstolos, né? Como das pessoas que viveram lá naquela época de Jesus. Então muita coisa, né? Já estava assim, já era meio história. Ah, o que aconteceu? Ah, eu ouvi falar que Jesus entrou lá e quebrou o pau. Né? Aí o outro já aumenta, ele quebrou o pau, saiu dando porrada em todo mundo, bateu, xingou, brigou, olha como é que a coisa vai crescendo. Né? O Mateus, que é uma testemunha, vamos dizer assim, ocular da situação, ele não fala que Jesus brigou ou bateu em ninguém. É uma coisa pra gente poder pensar. Né? O Mateus estava lá, né? Pelo que a gente sabe, estava lá, do lado. Né? Então, né? E é interessante, né? E disseram, né? Os príncipes sacerdote. Príncipe aqui está na ideia do principal, tá, gente? Não é príncipe na ideia de filho do rei, não, tá? Muita gente às vezes confunde alguns termos do evangelho, né? E realmente gera, né, esse tipo de confusão, tá? Quando fala príncipe aqui é no sentido de principal, de mais importante, tá? Então os príncipes dos sacerdotes, os príncipes dos doutores da lei, os principais, tá? Né? Porque muita gente entende príncipe como filho do rei e da rainha, tá? Não é nesse sentido não, tá? Até porque não tinha nenhum rei ali naquele momento ali, né? A família Herodes era outra coisa, né? E, né, ouviram o que esses disses, né? Perguntando para Jesus. Jesus disse: sim, nunca lestes? Da boca das crianças e dos meninos de peito fizeste sair o primeiro louvor? Né? Então Jesus estava, né, citando lá para eles a Bíblia, né? Então eles estão reclamando que os meninos estão, né, clamando por Jesus, né, falando bem de Jesus, né, envolvendo ali Jesus com vibrações amorosas, gentis, né, e eles estão incomodados com essa situação, né. Aqui, ó. Tende-os deixado, retirou-se Jesus para fora da cidade e para Betânia, e lá passou a noite. Vamos lembrar? Então Jesus sai daqui e ele vai agora para Betânia. Betânia era uma cidade satélite de Jerusalém, tá, gente? Muito próximo, tá? E vão lembrar, né? O que tinha em Betânia? Né? Betânia é onde vivia a família do Lázaro, né, o amigo de Jesus. Né? O Lázaro, as irmãs dele, Marta e Maria, viviam na cidade de Betânia, onde o Lázaro era o homem mais rico da cidade, né? Que é outra coisa que o pessoal confunde muito, né, quando vai estudar Evangelho, né? Porque tem a história do rico e do Lázaro, que é uma parábola, né, que Jesus conta a história, né? E aí o pessoal acha que o Lázaro daquela história é o Lázaro que Jesus ressuscitou. São pessoas diferentes. Primeiro que o da história nem existe. Tá? É uma historinha que Jesus contou, essa do Lázaro e do rico, né? É uma história, uma parábola. O outro é o Lázaro, amigo dele, né? Que teve semi-morto lá e que Jesus trouxe de volta, né? Que era irmão da Marta e da Maria. São dois personagens totalmente diferentes que a maioria das pessoas, por às vezes não estudar, não saber, mistura e junta os dois num só. Assim como muita gente mistura as Marias do Evangelho todo, né? Vamos lembrar que só Maria, lá que Jesus conheceu, tinha umas 5, né? Tem a mãe dele, tem a Maria de Magdala, tem a Maria, irmã do Marco, do Lázaro, tem a Maria Marcos, que é a mãe de João Marcos, a dona lá do cenáculo, lá do Monte das Oliveiras, onde Jesus fez a Santa Ceia. Tem a Maria Salomé, né, que é a mãe de João Evangelista, e tem a Maria de Cleófas, que é tia de Jesus. Então só aí 6 Marias, né, na história, 6 nomes. 6 mulheres com o mesmo nome, né? E o pessoal mistura a história de todas elas, né? Porque não percebe que são personagens diferentes. Né? Então, às vezes, a gente tem que lembrar isso, assim como mistura o nome do Herodes, né? Que são vários. Né? Só no Evangelho aparecem 4 Herodes diferentes. Né? 4 pessoas com o mesmo nome, tá? É um sobrenome de família, né? Então não era o primeiro nome, tá? Por exemplo, tem gente que confunde João Evangelista e João Batista, o primo de Jesus, né? Aquele que morreu decapitado lá por um dos Herodes, né? E o João apóstolo, que era aquele que ficou cuidando de Maria, que é aquele que morreu por último lá, que escreveu o Apocalipse, que escreveu o Evangelho de João, né? Os dois têm o mesmo nome, mas a história deles é totalmente diferente.
né? Mas às vezes as pessoas confundem um com o outro. É muito comum, né? Porque existiam muito poucos nomes, né? Entre o povo de Israel, então era muito repetido. Então a pessoa, né? Se você chegasse lá em Jerusalém e chamasse um Yoshua ben Miriam, né? O Jesus filho de Maria, ia aparecer uns 50 na época de Jesus. Só na rua, assim, já tem uns 50 Yeshua, né? Então, você pegar a máquina do tempo no passado, você vai achar um monte de Jesus. Esse cara é Jesus, né? Aquele ali, né? Por quê? Porque tinha um monte de gente com esse nome. Era um nome extremamente comum, né? O nome de Jesus, o nome Maria, né? Que são traduções para o nosso idioma, né? Lembrar sempre disso, tá, gente? Maria não chama Maria, né? O nome correto é Miriam, né? Ou Miriam. Né? Jesus também nunca foi chamado de Jesus, né? O Jesus é uma tradução, né, meio mal feita, né, para o latim, tá? Do nome Yeshua. É uma diferença, Yeshua para Jesus, né? Foi o que os romanos deram conta de traduzir, né? Yeshua é um nome muito difícil para ser pronunciado em latim ou em grego, né? Então eles simplificaram e arrumaram um nome mais fácil para Jesus, né? Que é o nome que nós conhecemos hoje, né? Então eles traduziram o nome, né? Mesma coisa João, Pedro, né? Então, assim, são vários nomes que a gente traduziu, né, para o latim que a gente fala hoje, mas que não eram os nomes originais daquela época lá, ninguém era conhecido assim, né? Então, vamos lá, continuando, né? Então, Jesus, ele entra no templo, ele expulsa os vendilhões, né, que são aqueles companheiros que estão ali, né, trabalhando como cambistas, né? E, né, ao mesmo tempo que ele faz isso, né, ele provoca de uma maneira muito, muito complicada a classe dominante. Né? E muita gente fala, né, muitos estudiosos falam que isso foi a gota d'água para o pessoal que queria matar Jesus, né, porque mexeu com dinheiro, né, aí o negócio, né, enquanto falava mal, enquanto, né, chamava eles de hipócrita, né, enquanto falava que eles eram sepulcrados, tudo bem, mas no dia que botou a mão no dinheirinho do povo lá, aí o pau quebra, né, como a gente sabe que existe até hoje, né. Então os companheiros aí que são apaixonados muito mais pelo dinheiro do que por Deus, né? Porque falamos de Deus, mas na verdade, né, o interesse principal, né, é a questão econômica, né? Então esses companheiros aí, eles acabam, né, entrando em dissonância com Jesus, né? Porque Jesus mexeu, né, com o comércio, tá? Lembrando, gente, Jesus não vai brigar com os cambistas e os vendedores, né? Porque ele sabia, a maioria eram pessoas simples, né? A maioria eram empregados que trabalhavam para terceiros, né? Então Jesus ali não vai agir de maneira agressiva com essas pessoas, muito pelo contrário, né? Jesus está ali num sentimento de ajuda mesmo, de amparo espiritual, né? Esses companheiros, por mais bem intencionados que fossem, né, eles não eram, né, adversários do Cristo. A questão toda é que Jesus queria trabalhar conceitos ali que são muito mais profundos. Jesus vai trabalhar ali situações como realmente a questão de se misturar, né, a questão financeira, né, e o poder econômico, né, que muitas vezes, né, é uma situação, né, que é complicada. Né? Vamos pensar, né, o dinheiro, o poder, né, é sempre um agravante aí, né? Sempre uma dificuldade aí para muitas questões aí do espírito, né? Através do dinheiro aí, né? Muita gente muitas vezes se perde, né? Se complica espiritualmente, né? E aí Jesus vem trabalhar isso aí exatamente para ajudar, né? Nessas situações todas. Tá certo, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar, né? Lembrando a todos aí que nós estamos estudando, né, o Evangelho de Mateus no capítulo 21. Né? Nós estamos aqui, Jesus expulsa os vendilhões do templo. Né? Famosa aí, né, frase da igreja, né, gente? Então, nós estamos falando sobre isso. Muitas das ações do Cristo, né, possuem um conteúdo simbólico muito grande. Tá? Então, quando Jesus, né, trata essa questão do comércio e no último momento da vida dele, é interessante, né, a gente voltando no raciocínio. Né? Por que Jesus só fala isso agora? Por que Jesus, no primeiro dia que ele foi lá no templo, quando ele tinha 12 anos de idade, né, pelo menos o primeiro dia registrado, tá, gente? Claro que ele foi antes, né, ele foi lá sem ser... Na verdade, a primeira vez que Jesus foi no templo, ele tinha 8 dias de idade, né, quando ele foi circuncidado, né, que era um ritual judaico, né, que exigia também um sacrifício. Tá? O menino ia ser circuncidado, normalmente as famílias pagavam o sacrifício de um pombo ou 2 rolinhas, tá? Que era o que as famílias pobres, né, vamos dizer assim, davam conta. Tá? Então muitas vezes acontecia, né, das famílias humildes, das famílias pobres ali, né,
fazerem esse tipo de sacrifício até para ajudar mesmo ali, né, dentro da devoção humilde deles, né? E aí Jesus, né, ele frequentou o templo a vida inteira, né? Tem alguns relatos dos amigos espirituais que falavam que Jesus não gostava de entrar lá dentro do templo, né, por causa da questão do sacrifício, tá? Né, porque, né, segundo os historiadores contam, né, o átrio do templo, onde que se fazia o sacrifício, que era bem no centro lá, né, onde fazia os rituais de sacrifício, né, ele muitas vezes ficava cheio de sangue até as canelas dos sacerdotes, imagina, né, o sangue dos animais, né, minando até dar na canela do sacerdote, tão, né, uma piscina de sangue, né, e isso para o espírito sensível igual a Jesus, né, era uma coisa, né, muito desagradável, no minimamente falando desagradável, né, gente? E aí nós vamos perceber, né, que nesse sentido, né, toda essa situação, né, toda essa questão aí, né, do Cristo, né, nós vamos perceber o quê? Que Jesus, né, ele não deixa em nenhum momento, né, de respeitar, né, as limitações daquelas pessoas. A gente sabe, né, que apesar de Jesus não concordar com aquela situação, né, com aquilo ser até meio agressivo para a figura do Cristo, né, dentro daquilo que ele acreditava, né, dentro daquilo que ele vivenciava, né, vamos lembrar que Jesus respeitava a cultura daquele povo. Né? Jesus ele não estava ali para ser um dissidente das crenças alheias. Né? Ele sabia que aquelas pessoas, na simplicidade que elas tinham, né, ainda demandavam o sacrifício animal como sendo, né, uma ferramenta ali de construção ali né, de valores muitas vezes infelizes, né? Infelizmente, né? A gente sabe que o sacrifício é uma coisa desnecessária, né? Mas, né, apesar de tudo, né, Jesus compreendia que Jesus nunca foi um espírito radical, né? Nunca foi um ser radical, até porque, né, dotado de uma sabedoria espiritual profunda. Ele sabia que não dá para ele ir lá e falar assim, gente, sacrifica mais animal, não faz isso nunca mais, né? Até porque o pessoal não estava preparado para lidar com isso. Né? As pessoas da época dele eram pessoas simples, né? Eram pessoas de características muito, muito simples, muito simplórias até, né? Se a gente for parar para pensar, né? E essas pessoas elas não estavam ali preparadas, né, para lidar mesmo com o fim do sacrifício, né, o fim dos trabalhos do templo. Eles entendiam que aquilo ali era bom, né? Espíritos primitivos, como nós mesmos, né, o somos hoje, né, se a gente for analisar bem, né, nós mesmos ainda estamos nessa onda ainda muito primitiva, né, muito vamos dizer assim, né, essa onda aí de vibrações, de energias muito frágeis, né? A gente tem dificuldade para entender as questões espirituais, às vezes a gente ainda não dá conta, né, de lidar com o espiritual de uma maneira elevada, né? Nós ainda misturamos o comércio, né? Então a gente pode pensar, mas eu não vendo nada, mas às vezes eu troco a espiritualidade, né? Eu falo que se os espíritos de luz me ajudar, eu vou fazer alguma situação, eu vou fazer alguma outra situação, né? Eu falo que se os espíritos de luz fizerem para mim o que eu quiser, ou agirem de determinada ou de qual maneira, né? Eu vou fazer campanha do quilo, né? Eu faço promessa, né? Então são ainda situações que estão ali dentro do nosso escopo espiritual, né? Dentro das nossas, né, realizações espirituais ali, né? E nós temos que entender isso, né? Faz parte né, desse processo, faz parte dessa situação, né? Estamos ainda crescendo espiritualmente aí, estamos ainda, né, aprendendo uma série de valores aí com vistas ao futuro espiritual, né? A Betinha está querendo falar, pode falar, amiga, fique à vontade. Oi, Marcelo. Oi, pessoal. Se você for interpretar ali ao fundo, Jesus nunca demandou que fosse construída uma igreja, um templo, que fosse sacrificado nada, porque, na verdade, é uma reforma sua íntima, tem que ser de dentro para fora. É só fazer o bem. Só que, infelizmente, a Igreja Católica, quando se apodera, ela modifica. E ela piora depois, porque ela vende o perdão. Então, ela piora aquele conceito antigo dos judeus de sacrificar para purificar. Então, quando eu estou dando aula sobre o Evangelho, eu falo, digo, gente, quer saber de Jesus? É perdoar sem vírgula. É amar sem vírgula.
e aí dá certo. Porque Jesus não tinha casa, comia o que davam para ele, né? Ele não ia no supermercado fazer compra e escolher os melhores alimentos. Não, pelo contrário, ele aceitava tudo que desse. Então, uma coisa que a gente tem que muito frisar, principalmente hoje em dia, né? Nós estamos aí necessitados, que Deus sabe como. Mas é isso. Obrigada, Marcelo. O que acontece, né, gente? Então, igual o companheiro está perguntando aqui, né? Sendo o Velho Testamento, Deus realmente pedia sacrifício? Não, gente. O que acontece é o seguinte, vamos lembrar, né? Todo processo religioso, ele é paulatino, né? Ou seja, o processo ele vai se desenvolvendo. Então, né, o ser humano mais primitivo, ele não dava conta de entender muito as relações com o espiritual. Vamos lembrar, a religião judaica, ela nasce da religião dos egípcios, né? Então o Moisés ele pega algumas questões da religião e ele coloca algumas ideias ali, né, que vão frutificar séculos depois, né? Lembra que a gente estava falando aqui, por exemplo, da questão de Jesus ir sempre no templo e ele nunca ir lá e questionar o sacrifício animal? Ele sabia que aquilo ali era uma bobagem, né? Dentro do nível de percepção espiritual de Jesus, aquilo ali, né, era algo desnecessário, né, o sacrifício de um animal, de um ser vivo, né, desde quando o Criador do Universo vai se alegrar, né, com a destruição das suas próprias criaturas. Entretanto, né, Jesus, sábio como ele era, ele sabia muito bem que o povo, né, estava num estado de simplicidade tão grande que eles não davam conta de entender isso. Eles achavam que aquilo ali era uma coisa boa, que eles estavam agradando o Senhor, que eles estavam ali, né, fazendo coisas extremamente positivas, né? Da mesma forma, né, o Moisés também faz a mesma coisa. O Moisés, ele não entra nas grandes dificuldades do povo de Israel nesse sentido. Por quê? Porque é um povo primitivo. Assim como hoje, por exemplo, a espiritualidade não se materializa e fala pra gente, não precisa de procissão não, né? Gente, não precisa ir ajoelhado aqui a Aparecida do Norte. Gente, não é preciso, né, fazer nenhum ritual, entrar com nenhuma roupa diferente na casa espírita, né? Os espíritos, eles sabem que isso não é necessário, mas eles não ficam tocando nisso muito. Por quê? Porque nós não damos conta. Nós ainda precisamos de alguns rituais, de algumas coisas, né? Isso eu estou falando nós no sentido geral, tá, gente? Na humanidade, né? Então, né, como é que eu vou explicar para minha avózinha lá, né, que já até desencarnou, né, que aquele negócio dela ficar carregando o andor do santo nas costas, aquilo ali é só um ritual religioso, que a espiritualidade, né, que a luz, que as forças do bem, né, não vão de maneira alguma se ofender com as ações dela, né? Como é que a gente vai explicar isso? É muito difícil, né? É muito complicado às vezes para algumas pessoas entenderem essas situações. Então o progresso espiritual vai aos poucos, né? Sobre o olhar espiritual, derramar o sangue para purificar-se seria uma alusão à reencarnação, né? Isso é uma boa pergunta. Na verdade, né, já que cada corpo tomando sangue é sempre derramado, isso quer dizer que sempre morremos no final? Na verdade, não, Diogo. O que acontece? O sangue, né, a ideia do sangue é porque para os judeus, né, a palavra que define sangue no idioma judaico, né, e a palavra que define alma é a mesma, é a mesma palavra. Tanto é que os judeus confundiam muitas vezes, né, o que é sangue e o que é a alma imortal das pessoas. Eles achavam, né, até tem religiões hoje ainda, né, que ainda estão nesse entendimento, né, eles acreditavam que o sangue das pessoas era a própria alma. Ou seja, por isso que eles não, né, tem religião até que não se alimenta de sangue, né, o caso, por exemplo, dos testemunhos de Jeová, né, porque para eles a alma da pessoa é o sangue da pessoa, é aquilo que corre na veia, aquilo que é a alma, tá? Então, assim, existe por causa dessa questão, né, de vocabulário entre eles. Então essa questão de vocabulário ela gera, né, muitas vezes situações complexas ali, né, entre as pessoas, e isso também leva a essas interpretações. Aí o que acontecia? Né? Os egípcios antigos ensinavam, né, que quando você comete um pecado, o que é pecado? Pecado é quando você faz alguma coisa que fere as leis divinas. Né? As leis divinas estão escritas na nossa consciência. Né? Então você tinha que pagar o pecado. E a única forma de se pagar o pecado era através do quê? Do nosso sangue. Né? Então nós pagamos o pecado através, né, do derramar do nosso sangue. Olha só, né, o conceito. Né? Nós pagamos o pecado através das ações, né, que estão ligadas ao nosso espírito. Então o que o pessoal fez? Eles fizeram uma versão simplista dessa ideia
do Moisés. Eles pegavam que, olha, então quer dizer, se um pecado, né, ele tem que ser pago com sangue, né, então se for um pecado pequeno, o sangue de um animal serve, né, então eu vou transferir meu pecado para o bicho vai pagar o pecado para mim, o sacerdote mata ele, né, tudo resolvido, né, felicidade, não tem mais pecado, né, libertou a gente, né. Se for um pecado muito grande, o que vai acontecer? Nós vamos precisar de um sangue da própria pessoa, a pessoa tem que morrer, né? E por isso, né, vamos ver o seguinte, Jesus morre, né, e o sacrifício de Jesus salva todo mundo. Essa que veio a ideia disso aí, né, foi essa interpretação. E a passagem que fala que Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho, Isaac, né? Exatamente porque o Abraão ele veio de um povo, né, os caldeus, que era um povo onde o sacrifício humano era uma coisa corriqueira, tá? O povo do Abraão, né, o que vivia na Caldeia, eles tinham o hábito comum, tá, de sempre sacrificar o primogênito, né? Uma inversão de valor com os judeus, né? Então a cultura do Abraão era assim: nasceu o primeiro filho, é homem, sacrifica o menino aos deuses. Toda a família sacrificava o primeiro filho. Coisa absurda, né? O Abraão, né, vocês vão ver que a partir do Abraão, o que acontece? O primogênito começa a ser valorizado, né, o mais velho, né, o mais importante, né? E aí o que acontece, né? Apesar do Isaac não ser o primogênito, né, e apesar dos muçulmanos falar que era o Ismael que estava sendo sacrificado e não o Isaac, né, o que acontece naquele momento ali que o Abraão tende a sacrificar o filho dele? É a briga do Abraão em seguir a tradição do povo dele, dos caldeus, com o novo homem que o Abraão queria ser, né? Então ali, né, a gente tem que lembrar, né, que o texto bíblico ele é muito cheio de questões míticas, né? Então a gente não vai imaginar Deus, o criador dos universos infinitos lá, né, das galáxias, descendo no planeta Terra aqui para falar: ó, Abraão, mata seu filho aí, faz um sacrifício humano do seu filho. Claro que não, né? Aquilo ali foi a forma que o Abraão entendeu que o Moisés registrou, né? Então o que acontece? O Abraão ele ficou dividido entre duas situações, que é o que? Sacrificar o filho dele, né, para ter as vantagens que ele acreditava na religião antiga dele, lembra? Né, ele era caldeu, né? Ou amar o filho. E no caso do Abraão, né, fala que o anjo segurou a mão do Abraão, né, aquela coisa toda, né, que é uma alegoria, né, gente, claro, né, não desceu um ser iluminado e botou a mão no Abraão para impedir. O que segurou a mão do Abraão? Foi o amor que ele tinha pelo filho. Né? Então ali o Abraão evitando de sacrificar o Isaac, né? O que está acontecendo? É um salto da humanidade inteira, né? Aquilo ali é um simbolismo, né, para o momento em que a instituição da família se tornou superior, tá, aos valores das tradições, né? Porque a tradição, aquilo que o Abraão aprendeu com o pai dele, com a mãe dele, com a família dele toda, é que você sacrifica seu filho mais velho, né? Com certeza o irmão do Abraão mais velho deve ter sido sacrificado, né? Então ele viveu nessa cultura. E é interessante que quando o Abraão se aproxima, né, a espiritualidade, a primeira coisa que ela faz é assim: sai da tua casa, sai da terra do teu pai e vai para onde eu te mandar, né? E isso muita gente acha que o Abraão pegou a mala, né, e pegou a família e cascou fora. Ele fez isso realmente, só que o sair da tua casa, sair da terra do teu pai é tipo assim, abandono o passado. Até hoje você fez isso, a partir de agora é outra história, né? E o último resquício do Abraão, a coisa mais difícil da gente mudar é o quê? O pensamento religioso, né? Então lá quando nasceu o Isaac, e o Ismael deve ter passado pela mesma situação, né? O Abraão, né, alguma coisa de você tem que sacrificar o menino, é o que seu pai fez, o que seu avô fez, seu bisavô fez, é o que todo mundo da sua família faz, né? E aí ele decide não fazer, ou seja, ele decide fazer diferente, né? Essa que é a grande vitória espiritual. E aí a partir do Abraão, né, principalmente os semitas, né, nós estamos falando do povo de Israel, e isso depois generaliza, os egípcios também trazem isso muito forte, né? A partir do Abraão, o que acontece, né? É a valorização do mais velho, né? Porque o primogênito, né, o primeiro nascido, o mais importante, né, o primeiro presente do Senhor, né, o primeiro filho, né, o filho especial, o filho escolhido, né, uma série de questões que são muito interessantes da gente poder refletir, né, sobre isso, né, muito interessante mesmo, né, refletir sobre essa questão, olha, o primogênito, né. Então, assim, nós vamos aprender a amar a família. Uma grande conquista espiritual da humanidade, né, é o desenvolvimento da ideia da família, né? A gente que está aqui hoje, né, a gente não percebe o tamanho
né, dessa conquista espiritual. Tanto é que a espiritualidade fala que uma das coisas que marca, né, o nosso momento evolutivo, o nosso estado espiritual, né, essa questão da gente estar apto a seguir, né, sair aí da prova da expiação, entrar mesmo no mundo, é a ideia da família. Tá? A ideia da família tirou o homem das cavernas. Tá? O homem saiu das cavernas quando ele começou a fazer duas coisas. Primeiro, registrar sua história. Então ele cria a causa e efeito, no sentido que ele registra o passado na parede da caverna, e aquele passado, aquela história também vai ser registrada na consciência dele. Não é porque ele fez isso. Né? Então, como a humanidade começa a valorizar as questões de intimidade, começa a ter as construções históricas, né? E isso reflete na ação do homem do cotidiano. Então o homem começa também, né, a gravar o seu passado, né, a despertar lá valores, né, espirituais que são muito, muito profundos. Né, e isso, né, vai ter uma consequência material, que é a criação da história, no sentido, né, da escrita, do registro, né, do passar a experiência. E tem uma conotação espiritual, que é a lei de causa e efeito escrito na gente. E o Abraão, né, por isso que ele é tão emblemático, né, por isso que todas as grandes religiões... Por que todas as grandes religiões, as três maiores, né, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, descendem do Abraão? Porque o Abraão é o cara que vai fazer a virada. Né? O Abraão, ele símbolo, não é que ele fez, né, gente? O Abraão, ele é o símbolo de uma transformação. Tá? Assim como depois o Moisés foi um símbolo também de outra, né? Porque o Moisés, até na época do Abraão, essa questão espiritual era meio desorganizada, né? O Abraão não sabia muito bem, né, essas questões de espiritualidade, né? E aí o Moisés vai organizar. O que o Moisés faz? Ele pega, né, a religião dos egípcios, ele simplifica e cria uma religião para os judeus, adapta dentro do que os judeus dão conta. Ele simplifica não só porque os judeus não davam conta das complexidades do Egito, como também, né, dentro do nível daquele povo lá. Né? E lembrando, né, gente, o Moisés e o Abraão são o mesmo espírito. Tá? Né? E então nós vamos ver essa história espiritual. Então quando Jesus ele entra no templo, Jesus sabe muito bem que aquilo ali tudo é uma conquista. Na verdade, o templo ser daquele jeito, toda aquela religião, é um símbolo da evolução humana. Né? É uma evolução que ainda estava muito atrasada, né, como nós hoje estamos aos olhos do Cristo, mas ainda assim era fruto do trabalho de muita gente. Né? Aquele conjunto de crenças, aquela ideia de um Deus, né, único, né, era fruto de um trabalho incessante de pessoas que se sacrificaram com aquelas, né, com aquele intuito, com aquela vontade ali de servir, né, de ajudar. Né? E aí, dessa maneira, esses espíritos, essas pessoas todas, né, vão trazer, né, conceitos espirituais superiores, né? Vão trabalhar aí vibrações, vão trabalhar aí, né, aprendizados que são profundos aí para cada um de nós. Né? Vamos lembrar sempre disso. Né? A espiritualidade ela não deixa a gente esquecer, né, os nossos valores ou as nossas construções espirituais. Né? Eles lembram a gente o tempo todo, né, de que nós não estamos aqui por acaso, né? Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui largados ao léu, né? Nós somos fruto de uma construção. Né? Então quando a gente fala da religião judaica, por isso que Jesus vai lá e Jesus ele derruba no último momento da vida dele, né? Mas ele não derruba durante a vida. Né? Você não vai ver Jesus brigando com os judeus por causa dos rituais religiosos dele. Até Jesus até cumpria, né, aqueles que não batessem com a consciência dele. Né? Então você não vai ver Jesus indo lá sacrificar um animal. Né? Mas você vê que Jesus respeita as festas, Jesus faz os cânticos, Jesus faz a ceia, Jesus faz tudo que está dentro ali do aceitável, Jesus participa. Né? E aquilo que ele não considera aceitável, ele simplesmente, o que ele faz? Ele se cala, em respeito àquelas pessoas. Né? Porque Jesus, como o ser mais velho, né? Como a nossa referência espiritual, né? Ele é igual aquela mãe que percebe que o menino está brincando, né? O menino está no meio da fantasia, da brincadeira dele, né? E a mãe fecha a porta caladinha para o menino não ver, porque o menino fica com vergonha da mãe ter pegado ele brincando, né? Com os bonequinhos, e aí a mãe chega e o menino. Não é assim que faz? Né? E aí Jesus, né, como um espírito sábio, fala, isso é coisa de criança. Né? Então isso é coisa que não precisa de brigar com isso agora. Né? Claro que Jesus se condói da situação dos animais, aquela coisa toda, mas eles sabem, né, que para ser resolvido isso, demanda-se tempo. Não se resolve nada por imposição. Né? A gente quer que Deus venha e fale assim, não faz isso não. Isso não dá certo. Toda solução espiritual no nosso caminho é fruto de quê? De conscientização e de evolução. Né? Ainda hoje nós sacrificamos os animais aos nossos prazeres.
Né? Alguém já ouviu falar de carne de vitela? Pesquisa o que é isso. Né? É a carne de bezerro recém-nascido. Né? Alguém já falou lá do fond de glace lá, que é a carne lá do, que é o peito lá, que como é que chama? É o fígado, né? Acho que é o fígado mesmo, né? Do ganso lá, que eles alimentam o bicho com um cano na boca deles para eles comerem até ter uma doença e o fígado dele inchar 5, 6 vezes mais, né? Para poder vender aquilo como iguaria e as pessoas comem aquilo com a boca boa, né? Então nós ainda sacrificamos, né? Nós ainda sacrificamos os animais aos nossos gostos, né? Quantas pessoas aí não mutilam o cachorro, né? Corta o rabo, corta a orelha para ficar bonitinho, para ficar uma gracinha, porque eu quero, né? Quantas pessoas, né? Não tem respeito pela vida animal, né? Que são os nossos irmãos aí mais próximos. Então, adianta a espiritualidade vir falar, não faz isso não, vocês são proibidos. Não. O que tem que acontecer é um processo gradual de conscientização, né? E de assumir a responsabilidade diante da nossa postura diante dos nossos irmãos, né? Há 2000 anos atrás a gente estava lá cortando o pescoço lá dos boi lá e falando, ó Deus, aqui ó, meu presente para você aqui, ó, pss, né? Hoje isso já horroriza, mas eu ainda como, né? Ainda como aquele churrasquinho gostoso, né? Talvez daqui 2000 anos, né, eu espero que menos que isso, né, a gente vai estar falando, ó, irmã vaca, né, se desculpa aí quando naquelas, né, no passado a gente era primitivo, a gente, né, devorava você, agora você vive aí na natureza, e livre, leve, solta, bonitinha, mugindo, né, a gente não vai te escravizar mais para roubar o seu leite, né, roubar o leite dos seus filhotes pra gente, né, irmão pato, né, irmão ganso, nós não vamos enfiar um tubo na sua garganta aí para você produzir lá a iguaria que a gente acha muito chique, né, a gente não vai matar os bezerros recém-nascidos para poder vender como carne de vitela, né, porque é chique, né, caro, né, mas isso amanhã vai acontecer? Não, isso é um processo. Esse processo nasce de desenvolvimento de valores espirituais, que é o que Jesus nos ajuda a fazer. Né? Por isso Jesus no templo tem uma série de conotações espirituais profundas. Né? Então, que a gente aprenda com esse exemplo do mestre, né, pessoal? Pessoal, nós estamos chegando ao final do estudo. Né? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão mais para poder falar? Né? Nós temos aí 3 minutinhos. Né? Lembrando a todos, né, enquanto ninguém faz perguntas, se tiver ou não, amanhã, né, nós temos nosso tratamento espiritual às 8 da noite, né, que é convidar todos para participar. Né? O tratamento ele é uma divisão, né, de valores espirituais, de energias positivas, aí, onde a espiritualidade maior nos ajuda. Né? Então nós temos 3 momentos de tratamento, primeiro para nós, segundo para aqueles que nós amamos e terceiro para enviar, né, energias para a espiritualidade amiga fazer o que eles acham que precisa, porque eles estão perto da gente. Às vezes a gente está aqui no tratamento fazendo uma prece, aquela coisa toda, né? Tem um vizinho ali que está passando mal. Os amigos espirituais vão pegar essa energia e levar lá para ele. Às vezes tem um morador de rua, às vezes tem uma pessoa ali, às vezes tem né? Então a espiritualidade vai, né, utilizar as nossas energias para o bem, multiplicar os nossos valores. Primeiro nós mesmos, segundo pelos que nós amamos, terceiro lugar por aqueles que convivem conosco. Né, gente? Lembro a todos também que nós estamos com os trabalhos sociais lá do grupo de Fraternidade Espírita Francisco de Assis. Né? Esse sábado nós estamos lá 8h30 da manhã, quem quiser participar, né? Com a nosso trabalho social, né? Que está voltando, né? Ainda está meio 50% ali, mas já está acontecendo, né? Tanto, né, a palestra, o estudo, banho dos moradores de rua, né? Quem quiser ir lá conhecer, né, por favor, né, seja muito, muito, muito bem-vindo, tá, gente? Quem puder nos ajudar aí com os trabalhos de sexta, né, que a gente faz, a gente fala todo mês, né, porque a gente precisa. Né? Então a gente não tem vergonha de pedir ajuda aí, né, até porque não é para nós, né? Então a gente tem que pedir mesmo, né? E a gente agradece a todos, tá, gente, que tem nos ajudado aí, né? Lembrando aí que a gente tem o nosso livrinho aí, ó, né, o Versos do Caminho, né? Já tá para sair o próximo livro aí, que é do Liel, né? Com a ajuda aí de vários amigos, né? Em breve nós vamos ter o segundo livro aí, que é o livro de mensagem do Liel, né? E mais outros livros já estão aí pelo caminho também para serem construídos aí, né? Já estão aí praticamente já, né, sendo trabalhados, né? Quem puder nos ajudar também vai ser sempre, sempre, sempre bem-vindo, tá, gente? Muito obrigado, né? Demos aí 9 horas, né? Agradecemos a espiritualidade aí que nos sustentou até esse momento e nos vemos aí amanhã, né, às 8 da noite, se Deus quiser e permitir. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, amigo mestre, companheiros espirituais, trabalhadores da seara do amor, pedimos neste momento que a sua bênção, a sua luz e auxílio possam nos envolver e que possamos, acima de tudo,
trabalhar pela paz, pela harmonia, pelo amor. Abençoa nosso lar, abençoa os companheiros espirituais que nos ajudam e sustentam. Abençoa nossa família, abençoa aqueles que precisamos aprender a amar, aqueles que precisamos aprender a conviver melhor. Fica conosco, Divino Mestre, hoje e em cada momento. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite a todos mais uma vez. Até amanhã, no nosso tratamento, às 8 da noite, pelo Instagram aqui. Fiquem com Deus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.